sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos fazer agora a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Para iniciar a nossa aula, nós vamos fazer aí um breve resumo de todas as coisas que vimos até o momento sobre função afim. Muito bem, então na função afim nós aprendemos que é também conhecida como função do primeiro grau, né? Função polinomial do primeiro grau, que é uma correspondência, ou seja, ela é uma relação matemática que relaciona variáveis de uma equação. Seguindo, nós vimos também que a estrutura de uma função é dada por f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais e a precisa necessariamente ser diferente de zero. E os elementos, né? Quais são os elementos de uma função afim? Nós temos aí a chamada raiz, né? Ou zero de uma função. O que seria a raiz de uma função? É o ponto que corta o eixo x, ou seja, quando y é igual a zero. Então, a raiz de uma função é o valor que, quando a gente substituir no x, vai fazer com que a função toda seja igual a zero, certo? Continuando, nós vimos aí também que temos coeficientes, né, na função afim. O primeiro é o coeficiente angular, que é representada pela letra A, né? Em ax mais b, a letra A é o nosso coeficiente angular, é o valor que sempre vai acompanhar a incógnita x. Então, quando você observar numa função afim, o número que está acompanhando aí a incógnita daquela função, na maioria das vezes é x, a gente vai saber que aquele A é o coeficiente angular, certo? E também temos o coeficiente linear, que na nossa função é o B, ele é o termo independente. E a gente viu também que nós temos numa função afim o domínio e o contradomínio, certo? No domínio são todos os valores de x, é o nosso conjunto de partida, é de onde parte a setinha ligando os elementos de um conjunto com os elementos do outro conjunto, que é chamado de contradomínio. E dentro desse contradomínio nós vamos ter os elementos que a gente vai chamar de imagem, né? Que são os elementos valores de dentro de y que fazem relação com os valores de x, ou seja, os valores do domínio, certo? E aí a gente também viu sobre os gráficos, né, da função afim. Eles podem ser crescente ou decrescente. E também a gente viu que o gráfico de uma função afim, ele sempre vai ser uma reta. Então, se você observar um gráfico e observar que nele tem uma reta, você já sabe que aquela reta está representando uma função afim. E aí, essa reta ela pode estar crescendo ou ela pode estar decrescendo. O que vai definir esse crescimento ou esse decrescimento? É o coeficiente A, certo? Então, quando você observar uma função afim, onde o número representado pela letra A for um número positivo, por exemplo, 2x mais 5, a letra A é o 2, ele é o nosso coeficiente angular, esse 2 é positivo. Então, você já sabe que o gráfico dessa função é um gráfico de uma reta crescente. Agora, se esse A for um número negativo, ou seja, menos 2x mais 5, então o A é menos 2. Logo, a reta que vai representar essa função num gráfico, ela vai ser decrescente. Então, de maneira bem simples, a gente consegue determinar se o gráfico vai ser crescente ou decrescente. É só observar se o coeficiente A é positivo ou negativo. Se for positivo, a reta é crescente.
Se for negativo, a reta é decrescente, certo? Então, até aqui a gente já aprendeu todas essas definições e vamos verificar, então, outros tipos de funções afim. Vamos lá. Nós temos, então, a função chamada constante. E a função constante, ela é do tipo f de x igual a b. O que significa isso? Significa que na função afim, que é deste tipo aqui, f de x igual a ax mais b, para que essa função seja uma função constante, eu não vou ter o coeficiente a. Logo, essa função constante, ela vai ser dessa forma. F de x é igual a b, onde o b ele é um número real. Pode ser um número fracionário, um número inteiro, um número... Qualquer número que esteja dentro dos números reais vai poder representar essa letra b. Então, para que uma função seja constante, o coeficiente a ele vai ser igual a zero. Então, ele nem vai aparecer. Então, eu posso, por exemplo, escrever essa função aqui, f de x igual a 3. Nós temos aqui uma função afim do tipo constante. Por quê? Porque eu posso verificar que aqui nós temos somente um número sem nenhuma incógnita, sem nenhuma letra. Logo, esse número aqui é o b, justamente o número onde se corta o eixo do y. Veja aqui que a reta da função afim, está cortando aqui o eixo do y nesse pontinho. E esse pontinho vai ser justamente o b, certo? Então, para que uma função seja constante, a é igual a zero, não vai existir essa parte, vai existir somente a parte do b, que é apenas um número, e esse número é o número que corta exatamente no eixo y. Então, vamos ler aqui o que diz. Uma função afim é considerada constante quando seu coeficiente angular... Quem é esse coeficiente angular? É a letra A. É igual a zero. Sendo assim, sua representação gráfica é uma reta horizontal paralela ao eixo x. Então, olha só, a representação gráfica é essa reta aqui, olha só. Essa reta, ela é a reta f de x igual a b. Por que b? Porque esse b que está aqui, né? Então, f de x igual a b é a reta que representa essa função. Essa reta, ela sempre vai ser paralela ao eixo x. Dessa forma, a gente tem uma função afim do tipo constante. Ela nunca vai aqui subir ou descer, ela sempre vai estar nesta posição paralela ao eixo do x, ao eixo x, certo? Muito bem. Então, continuando aqui, nós temos mais um tipo de função afim, que é a função linear. Então, a função linear, né, vamos escrever aqui a função afim da sua forma completa, f de x é igual a ax mais b. Na função linear, nós vamos ter agora o coeficiente b igual a zero, ou seja, esse coeficiente b aqui não vai existir, ele vai ser igual a zero. E o que vai sobrar? Vai sobrar justamente f de x igual a ax, onde esse a aqui é qualquer número real, só não pode ser o número zero, né? Porque se for o número zero, essa parte aqui também não vai existir, não vamos ter nada. Então, pode ser qualquer número menos o número zero. Logo, eu posso ter exemplos da seguinte forma. F de x é igual a 3x. Por exemplo, f de x é igual a 1 sobre 5x, por exemplo. Veja que aqui eu coloquei o a sendo 3, aqui eu coloquei a sendo 1 sobre 5.
Posso também ter essas mesmas funções negativas, né? Por quê? Porque pode ser qualquer número real, a letra A, menos o zero. Então, quando a gente observar uma função desse tipo aqui, onde a gente só tem o x e o número, não tem o b, a gente pode dizer que essa função é uma função linear, né? Linear. E qual é a característica dessa função linear? Vamos ver. Uma função afim é considerada linear quando o seu coeficiente angular é diferente de zero e o seu coeficiente linear é igual a zero. Nesse caso, sua representação gráfica é uma reta que passa pela origem. Então, vejam que sempre vai ser uma reta, né? Aqui a gente tem também uma reta. Sempre vai ser uma reta, porque é função afim. Então, falou em função afim, falou em reta. Mas essa reta, ela sempre vai passar aqui na origem. A reta dessa função linear vai passar aqui na origem, né? Então, nós temos que, na função afim do tipo linear, nós não vamos ter o coeficiente b, vamos ter somente o coeficiente a junto com o x, né? E a representação gráfica desse tipo de função é dessa forma na imagem que vocês estão vendo. Vai passar pela origem. O que é a origem? É o encontro dos dois eixos. Então, quando a gente tem aqui o encontro dos dois eixos, a gente chama de origem, certo? Então, ok. Continuando aqui, temos mais uma função, a função identidade. Então, esse tipo de função afim é determinada quando f de x é igual a x, ou seja, o coeficiente do a é 1 e, da mesma forma, nós temos b é igual a zero. Então, para essa função identidade, né, temos o seguinte, ax mais b, que é ela completa. Para termos a função identidade, não tem o b também. E, além disso, essa parte aqui do ax, esse a, ele só pode ser 1. Né? Ele não pode ser qualquer número real, como a gente viu na função linear. Ele só pode ser 1. Então, dessa forma, a gente tem uma função identidade. Ela é bem específica, porque a gente já define aqui o a igual a 1 e o b igual a 0. Né? E a representação gráfica dessa função é exatamente esta reta também, passando pela origem aqui, ó. Né? Então, vamos verificar aqui que a função afim é considerada identidade quando seu coeficiente angular é igual a 1, ou seja, a é igual a 1, e o coeficiente linear é igual a 0, ou seja, o b é igual a 0. Então, lembrem, coeficiente angular sempre vai ser aqui a letra A, né? E o coeficiente linear, ele sempre vai ser a letrinha B, né? O termo independente, é o termo que não está junto do x. E a sua representação gráfica é uma reta espelhada que passa pela origem, pois a imagem é o próprio elemento do domínio, certo? Então, a gente viu agora aí esses tipos de funções, né? E a gente vai praticar um pouco, né? Temos aqui uma questão para praticarmos, que diz o seguinte: analise as leis de formação de algumas funções do primeiro grau, né? Algumas funções afins. Aí a gente tem aqui 3 funções. Vejam bem, eu tenho a primeira, f de x igual a 1 sobre 2. Na segunda, eu tenho f de x igual a 3x menos 5. E na terceira, f de x igual a menos 2x. Então, antes de mais nada, é interessante a gente identificar quem é A e quem é B. Ou seja, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Então, eu vou determinar aqui A e B. Sendo que A é aquele que fica junto do x, né? O A é o angular. Então, o angular fica perto do x, perto da incógnita. Então, eu tenho aqui, na primeira, f de x igual a 1 sobre 2. Olha só temos um número, não temos nenhuma letra junto com o número, não temos o x aí. Por que isso acontece? Porque nessa primeira função, a é igual a 0.
e B é o próprio 1 sobre 2, olha só. Agora vamos analisar a função 2. Na função 2, nós temos f de x é igual a 3x menos 5. Então, da mesma forma, vamos verificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. O coeficiente angular é o número que sempre está próximo, que está junto da incógnita, né? Junto do x. Então, nós podemos verificar que o número que está aqui ao lado do x é o 3. Então, esse 3 é o coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear, é o número, né? Então, nós temos aqui menos 5. Lembrando que a gente tem que trazer também o sinal, né? Não posso colocar só 5 aí, porque ele é negativo, então menos 5. E na função 3, o coeficiente angular, ele vai ser aqui, olha só, o menos 2, né? Lembrando de trazer o sinal também. E o coeficiente linear é o B, né? Mas vejam que eu não tenho mais nenhum número aqui junto desse 2x, né? Nós não temos, ou seja, o coeficiente linear é igual a 0. Então, antes de a gente saber o que a questão está pedindo para a gente, é interessante a gente saber identificar quem é o coeficiente linear e quem é o angular. Aí a gente já identificou, agora a gente vai verificar o que a questão está pedindo para a gente. Considerando o domínio e contradomínio como conjunto dos números reais, pode ser considerado uma função constante. Olha o que ele quer. Ele quer saber qual das três funções é uma função constante, né? Então, qual é a característica da função constante? A gente viu, para que a função seja constante, o coeficiente angular, ele tem que ser igual a 0, né? E aí a gente só vai ter o B. Aí ela vai ser constante, né? Lembram que a gente viu ali na primeira imagem? Foi justamente aquele gráfico assim, ó, que ela é uma reta e aqui é onde é o B, eixo do x, eixo do y, e aí a gente tem essa forma de representar uma função constante. Então, eu tenho que procurar, dentre as três funções, quais delas ou qual dela tem o a igual a 0, né? Como a gente já definiu, olha só que legal. A gente já pode dizer que não vai ser essa daqui porque a é menos 2. Essa daqui também não pode ser porque a é igual a 3. Ou seja, só pode ser essa primeira, porque na primeira o a é igual a 0 e o b é igual a meio. Então, a gente vai ter a função constante, né? Olha só, esse bzinho aqui é justamente o meio que a gente descobriu lá. Então, qual delas pode ser considerada uma função constante? Somente a função número 1, somente a função 2, somente a função 3, somente 1 e 3. Aí já ficou fácil, né? A gente consegue definir que somente a função 1 vai ser considerada constante, certo? Então, vamos aqui verificar como ficaria a resolução, que a gente já até se antecipou e resolveu, né? Então, uma função afim é considerada constante quando seu coeficiente angular, né, só frisando aqui, é o azinho, é igual a 0, sendo assim, sua representação gráfica é uma reta horizontal paralela ao eixo x. Né? Então, conforme a definição de função constante, a única alternativa correta seria aí a 1, né? F de x igual a 1 sobre 2. Muito bem. Então, vamos continuar praticando. E agora a gente vai ter essa outra questão. Quanto à função linear, olha só, agora eu quero saber sobre função linear. A questão anterior era função constante, agora é função linear. Analise as afirmativas a seguir. O gráfico é sempre uma reta. Aí a alternativa 2, o coeficiente linear é igual a 0. E a alternativa 3, a reta que representa o gráfico da função linear não passa pela origem. Então, a gente tem que analisar aí essas afirmativas. E aí, ele quer saber, não pode ser considerada verdadeira. Então, se não pode ser considerada verdadeira, ela é o quê? Ela é falsa, né?
Ou seja, nessas 4 alternativas aqui, eu estou procurando aquela que é falsa, porque ela não pode ser considerada verdadeira, então ela vai ser uma afirmativa falsa, né? Então, eu tenho que analisar essas 3 afirmativas aqui e verificar qual das 3 afirmativas é uma alternativa falsa, né? Então, olha só, lembram qual é a característica da função linear? A função linear, ela tem b igual a 0, né? Ou seja, ela vai ser uma função desse tipo aqui, ó, f de x é igual a ax, né? Dessa vez, o b é 0 e o a pode ser qualquer número, né? Menos o número 0. Lembram que eu comentei? Então, é uma função desse tipo. Aí, na primeira afirmativa, diz o seguinte: o gráfico é sempre uma reta. Sim, toda função afim vai ter o gráfico como reta. Então, essa daqui pode ser considerada verdadeira. Lembram que eu estou atrás de uma falsa, né? Aí, na 2, fala assim: o coeficiente linear é igual a 0. Quem é o coeficiente linear? Nós temos aqui B como coeficiente linear, né? Porque o A é o coeficiente angular. Então, nós temos o coeficiente linear é igual a 0. É verdade isso numa função linear? É verdade. Numa função linear, o B é igual a 0. Então, essa daqui também pode ser considerada verdadeira, né? Não é a afirmativa que eu estou atrás. E na 3, a reta que representa o gráfico da função linear não passa pela origem. Então, se as 2 primeiras são verdadeiras, é óbvio que a terceira vai ser a falsa que a gente está procurando, né? Mas, além disso, a gente viu que a reta que representa a função linear, ela é uma reta que vai passar, sim, pela origem, né? Eu até falei o que era origem, né? A origem, em um plano cartesiano, vai ser o encontro aqui dos 2 eixos, do eixo x e do eixo y. E a gente viu que a reta da função linear, ela passa aqui pela origem, ou seja, ela passa por esse ponto de encontro de x e de y, né? Então, é essa 3 que está falsa, né? É essa 3 que eu estou procurando. Essa 3 que não pode ser considerada verdadeira. Então, aqui não é essa, né? Porque essa daqui a gente viu que é verdade. Não é essa porque a gente viu que é verdade. A gente já sabe marcar que é a letra C. Apenas a afirmativa 3 não pode ser considerada verdadeira, né? Então, é bem importante também a gente atentar para o que a questão está pedindo, né? E não confundir e marcar uma que é verdadeira. Não, ele não quer saber a verdadeira. Ele quer saber a que não pode ser considerada verdadeira, ou seja, é a questão falsa, né? Então, aí a gente já viu que é a letra C. Mas vamos olhar no gráfico de uma função linear. Vamos relembrar aqui. Na função linear, olha só, B é igual a 0. E quem é B? B, não esqueçam, B é o coeficiente linear. E A é o coeficiente angular, né? Tem que gravar aí esses 2 nomezinhos aí desses coeficientes. O A é de angular e o B é linear. Então, a gente viu que o B é igual a 0, ou seja, a alternativa aqui tem que ser verdade, é como a gente já marcou, e o gráfico está passando, sim, pela origem, né? Então, assim, a gente consegue definir que era a terceira afirmativa que não podia ser considerada verdadeira, certo? Então, aqui, ó, portanto, a única afirmativa que não pode ser considerada verdadeira é a terceira, e aí a gente marcou a letra C, certo? Muito bem, então vamos continuar aqui. E agora vamos ver uma aplicação. Olha só essa aplicação bem legal de se fazer. Carlos é dono de uma empresa e o salário de seus funcionários é dado por um valor fixo e uma taxa variável. Então, sempre que falar em valor fixo e uma taxa variável, a gente já sabe que é função afim, de acordo com o número de horas extras trabalhadas. Veja a função que representa o salário pago por Carlos. Então, aqui é uma função que mostra como é que é pago o salário para os funcionários.
Então, qual é o valor fixo? 1.022, no caso, reais, né? E mais R$15 por cada hora trabalhada. Olha só essa função. 1.022 mais R$15 por hora trabalhada. Se a pessoa trabalhar 1 hora, vai ser 1.022 mais 15 vezes 1. Se for 2 horas, aí a gente muda aqui o T para 2. Se for 3 horas, a gente muda para 3, para 4 e assim sucessivamente. Então, quem é que vai variar? Ele sempre vai mudar, dependendo da quantidade de hora extra que o funcionário fizer. Esse valor de 1.022, ele sempre vai ser fixo, né? Como o próprio problema diz. Só que o problema, ele quer que a gente calcule, olha só, considerando o S, o salário pago e ter o número de horas extras trabalhadas, qual o salário, né, que o funcionário que trabalhou 5 horas extras mensais será equivalente a. Então, se ele trabalhou 5 horas, a gente vai colocar no lugar desse T o 5, né? De 5 horas. Então, como é que vai ficar essa conta, né? O salário vai ser 1.022 mais 15 vezes 5. Olha só, né? 15 vezes 5. E aí é só fazer a conta, né? Lembrando que sempre fazemos a multiplicação primeiro, né? Então, vai ficar 1.022 mais 15 vezes 5 é 75. Agora sim eu tenho só uma soma que dá 1.097, né? Então, olha só como eu fiz rapidinho essa conta. Qual é a opção? Olha só, 1.097. Então, é um problema aí de empresa, pagamento de salário, hora extra, enfim, a gente tem uma função, calcula aí substituindo o valor de T e rapidinho a gente chega aí no salário, né? E para finalizar aqui a aula, nós temos mais uma questão. Olha só, o gráfico a seguir representa uma função do primeiro grau. Legal, ela está aí. Como é que eu sei que ela é do primeiro grau? Porque aqui a gente tem uma reta. Se tem uma reta, é função polinomial do primeiro grau. E aí ele diz o seguinte, a respeito desse gráfico, pode-se afirmar que... Então, a gente vai olhar aqui o gráfico e vai verificar o que é verdade e o que não é aqui. A raiz da função é 2. Será que a raiz da função é 2? Só olhando para o gráfico, eu posso ver que a raiz dele não é 2. Olha a raiz dele, onde é que está? Menos 3. Como é que a gente sabe que essa aí é a raiz? Porque a raiz é o único ponto da reta que vai cortar esse eixo X, né? Então, se falar em raiz... Você vai olhar aqui para esse eixo X e vai verificar onde é que a reta está cortando. Então, está cortando aqui, nesse ponto menos 3. Então, menos 3 é a raiz. Ou seja, isso daqui é falso. Aí, o B diz o quê? O valor do coeficiente B é menos 3. Então, bora olhar, né? Será que o coeficiente B é menos 3? Não, né? Olha só o coeficiente B. Como é que eu sei que o coeficiente B é esse 2? Porque o coeficiente B é sempre o único ponto aqui que corta o eixo Y, né? Então, aqui é o Y. Falou em coeficiente B, você vai olhar para o eixo do Y. Esse número que estiver sendo cortado aqui pela reta vai ser o B. E se falou em raiz, você vai olhar para o eixo X. O ponto que cortou aqui é o eixo X. Aliás, o ponto que cortou aqui no eixo X é a raiz, né? Então, é uma informação bem legal. Só de olhar no gráfico a gente já vai saber quem é a raiz e quem é o coeficiente B. Então, a gente tem aqui que também é falso a letra B. Aí a letra C diz, a raiz da função é menos 3 e o coeficiente B vale 2. Olha só, raiz menos 3 e coeficiente B vale 2. Então, essa daqui é a verdadeira, né? E a última lei de formação da função é f de x igual a 2/3 de x menos 3. A gente já sabe que ela vai ser a falsa, né? Mas a gente pode confirmar. Como é que a gente vai confirmar isso? Olha só. Aqui a gente tem as explicações. O coeficiente b é igual a 2, pois a reta intersecta o eixo y no ponto 0 e 2. É aquilo que eu mostrei para vocês. A raiz da função é menos 3, porque é aquele ponto lá que corta o eixo x. A reta representa uma função crescente, ok. A lei de formação da função é 2/3 de x mais 2,
pois a gente encontra aqui o x dividindo menos b por a. E aí a gente vai saber que a função era essa daqui e não a função que estava mostrando lá para a gente na opção. Então, a única resposta correta que poderia ser possível era a letra C, como a gente já tinha verificado, certo? Então, bem legal aí essa questão, né? A gente pode já sempre lembrar, se você olhar num gráfico, o ponto que corta o eixo Y, né, que é o eixo vertical, sempre vai ser o coeficiente B. E o ponto que corta aí no eixo X, que é o eixo horizontal, sempre vai ser a raiz da função, certo? Então, assim a gente finaliza a nossa aula. Espero que você tenha compreendido melhor esse conteúdo e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.